Bom, nós estamos num estudo, eu não quero falar que é uma série, porque na verdade eu não sei quanto tempo a gente vai falar sobre isso, e a ideia não é necessariamente fazer uma sequência, então por isso eu não quero chamar de série, mas sim de um estudo a respeito do Espírito Santo, né? Nós começamos 2 domingos atrás, quando o Saulo deu uma introdução histórica. Domingo passado a gente falou a respeito de como Jesus, né, nos promete o Espírito Santo, mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então a gente está caminhando nessa direção de compreender quem é o Espírito Santo, o que ele é e o que ele quer fazer, né? E isso é muito importante, gente, porque de verdade, quando eu penso a respeito da igreja, não a nossa igreja necessariamente, mas a igreja histórica, eu acho que a igreja ela tem negligenciado o Espírito Santo de várias maneiras. E eu acho que isso é um pecado muito grave da igreja, não levar o Espírito Santo a sério. Então a gente entende Deus Pai, a gente entende Jesus, o seu sacrifício, nosso irmão mais velho, e o Espírito Santo ele fica meio que assim, um apêndice, e a gente não fala muito sobre ele, não lida muito com ele, e de verdade a gente tem até um certo tipo de medo, né? Porque talvez como eu, você tenha tido experiências no passado meio assustadoras, tenho visto coisas que você fala, isso não é de Deus, né? E agora você tem um preconceito, e você tem um medo, você tem uma dificuldade de lidar com isso, por causa da sua experiência. Eu entendo isso, eu já passei por isso, e sei bem o que é. Não dá tempo de eu contar aqui, também acho que não é conveniente eu contar algumas coisas, mas eu queria dizer assim, que Carla e eu já experimentamos muito seriamente o que é a má interpretação do Espírito Santo. E é por isso que quando a gente decidiu falar sobre isso, eu conversei com o Saulo, e com o Júnior, e com o Gilmar, e com a turma toda, a gente decidiu assim, vamos falar sobre o Espírito Santo, mas vamos falar sobre o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo. Vamos ver o que a palavra diz, porque se a gente volta para a palavra e o Espírito não se contradizem, então aí não há confusão. Aí nós ficamos com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que Deus diz, e aí não vai haver confusão, aí não vai haver bagunça, né? Por quê? Porque eles não vão se contradizer. Então é por isso que nesses dias em que a gente vai estar estudando isso, a gente sempre vai voltar para a palavra. A gente sempre vai voltar para a palavra, porque a palavra vai nos mostrar quem Ele é, o que Ele quer fazer e talvez como Ele quer fazer, não sei, né? Mas a palavra vai mostrar para a gente o que ele é e o que Ele quer fazer, né? Então a gente vê, por exemplo, que o Espírito Santo ele não age de acordo com um padrão. Então aquelas doutrinas às vezes que a gente vê, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Se o Espírito Santo vem, isso tem que acontecer. Não é bem assim. A gente vê também que o Espírito Santo é um espírito de ordem e decência. Deus faz as coisas com ordem e com decência. Então a gente não precisa ter medo de grandes manifestações estranhas, ou Ele não vai aviltar ninguém, Ele não vai obrigar ninguém a fazer nada que você não permita. Nós vamos ver isso na palavra hoje, né? A gente vê também que os dons, eles, que não é o tema também, eu não quero falar ainda sobre a questão especificamente dos dons, mas quando a gente falar sobre isso, nós vamos ver que há uma variedade de dons e que se manifestam de maneiras diferentes, em pessoas diferentes, e que também não há um padrão. Se você tem o Espírito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não é assim, né? Então a gente vai ver uma série de coisas que, de verdade, quando mal interpretadas ou quando, vamos dizer assim, utilizadas fora de contexto ou em excesso, é que trazem esse medo que a gente tem. Às vezes coisas boas, dons bons, mas que as pessoas mal interpretam, mal utilizam e acabam deixando a gente com esse medinho. Será que é o Espírito, né? Então nós não vamos gastar tempo falando sobre o que o Espírito Santo não é, sobre o que não vem do Espírito. Nós vamos investir o nosso tempo em entender o que o Espírito Santo é e o que ele faz.
E por pressuposto nós vamos compreender com o tempo o que não é, beleza? Acho que todo mundo é bastante inteligente e esperto para entender isso. Então nós não vamos perder tempo. Isso não é do Espírito, aquilo não é do Espírito. Isso não vê o caso. Vamos falar do que é. E aí você vai saber, quando você vê o que não é, você já vai saber. Será, né? Será? Nós precisamos olhar no que Ele é. Nós precisamos olhar no que Ele quer fazer e no que Ele deveria estar fazendo. Como assim deveria estar fazendo? Eu até botei um negrito nessa frase aqui. Deveria estar fazendo. E aqui, gente, eu preciso apertar um pouco a porca, né? Porque eu creio que o Espírito Santo gostaria de estar fazendo muito mais na igreja. Eu creio que Ele... A gente falar deveria é meio estranho, que parece que a culpa é dele, né? E não é. Mas eu creio que o Espírito Santo gostaria de estar fazendo muito mais em nosso meio. E eu confesso para vocês que quando eu leio a Bíblia, principalmente quando eu leio Atos, alguém aqui já leu Atos? É uma coisa meio constrangedora, porque você vê tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que aconteceu, e eu começo a pensar, mas não devia ter mais na nossa vida? Não deveriam acontecer essas coisas na nossa vida? Quando você vê as curas, você vê as conversões aos milhares, você vê as vidas sendo transformadas, as cidades sendo tomadas para Jesus, e eu começo a falar, peraí, onde que ficou tudo isso? Será que era só para aquela época? Será que era só para aquele tempo? E eu confesso agora, eu quero confessar, de verdade, gente, quando eu falo eu confesso, estou confessando mesmo, tá? Não é só uma expressão, não. Eu confesso para vocês que toda vez que eu ouço de alguém doente, eu fico frustrado. Eu fico frustrado quando eu ouço falar, tem uma pessoa que está doente, tem que levar no médico. Talvez seja loucura na minha cabeça, mas, sei lá, eu queria ver o Espírito Santo curar a pessoa. Eu queria ver assim, está doente? Beleza, vem aqui, vamos te ungir, vamos curar. Vamos deixar os médicos sem emprego. Outra coisa que me deixa injuriado, mas assim, tem muita coisa que me deixa frustrado, a Carla sabe bem disso, mas tem uma coisa que me deixa injuriado, é ver casal crente separando. Me perdoa se você já se separou, se você passou por isso antes, mas assim, não dá para entender. Como é que duas pessoas que têm Jesus, que têm o Espírito Santo, não conseguem se entender? Eu fico assim, tem alguma coisa errada. Vocês sentem isso também? Dá essa frustração em vocês? Ou é só eu que sou doido? Gilmar, você sente essas frustrações também? Qual? Nem está ouvindo o que eu estou falando. Está preocupado com a água. Mas eu começo a perguntar, como é que um cara como o Gilmar... Gilmar, você podia contar a tua história, que eu sei que você já contou a tua história algumas vezes, né? Mas o Espírito Santo, para mim, é a história do Gilmar. É um cara que era um sem vergonha, né, Gilmar? Beberrão, brigava com a mulher, complicado. Um dia Deus entra na vida dele, muda a vida dele, e fica esse cara joia que vocês conhecem hoje. Gilmar não era assim não, viu, gente? Quem conhece Gilmar lá atrás sabe que ele não era assim. Isso é o Espírito Santo. É isso que eu quero ver na igreja. E não aviso de que fulano está divorciando, ciclano está em crise, beltrano está não sei o quê. Gente, fala sério. Eu começo a perguntar, quando eu olho para os meus relacionamentos, para as minhas reações, onde que está o amor, a paz, a alegria, a amabilidade, o perdão, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio? Onde é que está a mansidão, os frutos do Espírito? Você para pensar isso na sua vida? Onde é que estão todos aqueles frutos do Espírito que a Bíblia diz que eu deveria manifestar? E às vezes eu acabo manifestando uns outros frutos que não são exatamente do Espírito. Né? Então, é mais ou menos assim. Alguém aqui já me viu jogando futebol? Ninguém nunca me viu jogando futebol. Porque eu não jogo futebol, porque eu sou péssimo no futebol. Então eu nem me arrisco. Mas imagine assim, alguém aqui joga futebol? Cadê o Luiz? Luiz, você joga futebol, né? Toda semana tem treino e tal. Luiz, se eu chegar para você assim e falar, Luiz, o negócio é o seguinte, ontem Deus falou comigo. Eu tive um encontro com Deus e Ele falou comigo. E Ele falou que Ele
me deu o dom de jogar futebol. Mas é o seguinte, Ele falou que eu vou jogar futebol melhor do que o Neymar. Eu vou jogar futebol melhor, eu vou poder fazer coisas no futebol que ninguém jamais fez, que a minha imaginação sequer consegue imaginar, que eu não consigo pensar. É isso que Deus falou, que eu vou jogar futebol desse jeito, que ninguém nunca, jamais viu alguém jogando futebol dessa maneira. Posso ir jogar com você amanhã? O que o Luiz vai falar? Que essa eu quero ver. Né? Essa eu quero ver. Aí eu chego lá para jogar futebol. Eu boto minha roupinha, boto meu meião, boto meu quichute. Né? Alguém aí tem quichute? Alguém lembra? Lembra do quichute, Flávio? Flávio tinha quichute, né, Flávio? Hã? Você não tinha quichute, Flávio? Você tinha quichute. Tem que fazer uma cura interior no Flávio, porque ele queria ter um quichute e não teve. Aí eu chego lá para jogar futebol. Só que na hora que eu entro em campo, entro Eli em campo, não entro Neymar. E entro Eli jogando o que o Eli joga, que é mais ou menos igual a nada. Ou um pouco pior, porque sabe aquele cara que além de não jogar bem, atrapalha quem joga? Entendeu? Nem tanto, nem tanto. O que você vai achar da minha conversa sobre Deus vir e falar que eu vou jogar melhor que o Neymar? Você vai acreditar? Mas se eu joguei igual o Eli, você vai falar, tem alguma coisa errada, né? Você vai falar, tem alguma errada, vou ter que analisar, né? Porque você está falando uma coisa, mas você está vivendo outra. Você está falando que você teve uma experiência com Deus, que Deus falou que você ia jogar futebol igual o Neymar, mas você está vindo aqui e está jogando uma bolinha aí, mequetrefe, que não serve nem para gandula. Perceberam? É mais ou menos isso que a gente acaba vivendo. A gente fala, Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim, mas cadê os frutos? Se eu continuo jogando a mesma bolinha de sempre. Então, ou há algo errado no que eu falo, ou há algo errado no que eu vivo, ou há algo errado na maneira com que eu entendo tudo isso. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa está desencaixada. Porque eu continuo jogando o mesmo jogo. Aonde está a transformação que deveria haver? Cadê a mudança que deveria acontecer? Cadê essa mudança? Ah, Eli, mas você não viu como eu era antes. Beleza, legal, você tinha uma vida, você mudou, Deus mudou seu coração, você se transformou. Mas olha para o espelho, talvez você vai ver que aconteceu uma mudança e depois a coisa meio que parou. Ou você continua mudando dia a dia, crescendo. Lembra da nossa escadinha? Você continua subindo a escada todos os dias. Porque esse é o nosso objetivo. Subir um degrau todo dia. Então essa mudança precisa acontecer todo dia. Não é uma vez na vida. Porque você era uma pessoa terrível e o Senhor entrou na sua vida e você se transformou. Glória a Deus por isso. Isso é a ação do Espírito Santo. Mas será que isso ficou naquele momento? Ou continua acontecendo? A verdade é que as pessoas deveriam olhar para nós e falar assim, uau, o que tem na vida desse cara? Como que essa pessoa assim, como que você consegue? Essa deveria ser a reação das pessoas quando elas olham para nós. Mas às vezes não é. E eu tenho convicção de que quando você lê Atos, quando você lê essas passagens, algumas das que nós vamos ver hoje, você também faz esse questionamento. Você também se pergunta, onde está o poder? Onde está a transformação? E eu não estou falando isso para lançar peso, nem para julgar, nem para condenar, mas eu quero hoje estimular todos nós, inclusive a começar por mim mesmo, por eu mesmo, estimular você a olhar para o espelho e questionar a sua vida, questionar a sua relação com o Espírito Santo. Isso não é uma cobrança, tá? Mas é um despertar. Eu quero despertar a nossa igreja para isso. Pode haver mais? Será que pode haver mais? Será que deve haver mais? Duas perguntas. Primeiro, será que pode haver? O que vocês acham? Há mais na vida do que isso que a gente está vivendo? Sim ou não? Será que deve haver mais? Eu creio que sim. Eu tenho convicção que sim. Convicção. Nós deveríamos fazer diferença. Sabe por quê? Porque Deus está em mim. Deus está em você. Não tem como a gente passar pela vida e não fazer diferença, gente.
Não pode. Um crente que não faz diferença tem algo errado. E as igrejas não estão entendendo isso, e isso é frustrante. As igrejas estão investindo cada vez mais nos talentos. Talento é bom? Sim ou não? Alguém gosta de ouvir a Gabi cantar? Sim ou não? Mas sabe o que é melhor do que a Gabi cantando? Sabe o que é melhor do que a Gabi cantando? O Espírito Santo tocando em você. Agora, ele pode usar a Gabi para ministrar o seu coração. Amém? Pode. Mas nós não podemos confiar nos talentos. E as igrejas hoje, elas querem o quê? Um pastor que comunique bem. Não, porque ele vai comunicar, ele vai convencer as pessoas. De verdade, gente, se eu vier aqui para convencer vocês, já deu chabu. Porque quem que tem que convencer? É o Espírito Santo. O meu papel é comunicar. Então, eu peço a Deus e eu oro todos os dias quando eu subo aqui, Senhor, fala através de mim, porque se for só eu, é só blá, blá, blá. É só autoajuda. Aí é melhor você comprar um livro na livraria mais próxima, fica em casa, dorme até mais tarde, lê o livro e pronto. Meu papel, da mesma forma que a Gabi, da mesma forma que o Heitor, o Rafa, quem sobe aqui, é apenas ser um canal. É permitir que Deus nos use para comunicar algo para vocês. Mas quem precisa fazer a mudança, fazer a transformação, não é o meu talento, é o Espírito Santo. Se nós nos reunimos em volta de talento, sabe o que a gente tem? É um culto? Não, é um show. E hoje muitas igrejas estão fazendo assim. É um show, é um cara que fala muito bem, músicos que tocam muito bem, cantores que cantam muito bem. Mas cadê o Espírito Santo? Cadê a transformação? Talento não muda a vida de ninguém. Talento não é o bastante. Ele é útil. E ele é de Deus. Não estou falando mal dos talentos não, viu? Talento vem de Deus. E todos nós temos um talento. Todos nós temos. Mas nós não podemos confiar no talento. Nós temos que confiar no Espírito Santo. Confiar no Espírito Santo. Porque é Ele quem muda a nossa vida. É Ele quem transforma. É Ele quem transforma. Então, quando eu subo aqui, eu subo pedindo a Deus que Ele, que o Seu Espírito faça a mudança. E não eu. Eu quero ouvir histórias que eu possa entender assim, puxa vida, isso é de Deus, porque eu não seria capaz de fazer isso. Eu não falei o bastante para concluir, para conseguir isso. Isso foi Deus que falou, foi Deus que fez, foi Deus que fez. Né? Bom, que mais? As diferenças, então, entre um cristão e um não cristão deveriam ser óbvias. A gente deveria olhar para uma pessoa e falar assim, puxa vida, esse cara é crente. De vez em quando você não vê uma pessoa assim, você fala assim, eu acho que esse cara é crente. De vez em quando acontece isso, e é legal, né? Esses dias eu estava assistindo um show, um vídeo daquela banda Pentatonix, né? Estava vendo lá o Pentatonix, o Thomas gosta muito, Pentatonix e tal. Aí eu estava vendo, tinha lá no Netflix. Aí eu vi uma cena que eu pensei na hora assim, esse cara é crente. No vídeo, gente. Não é um vídeo cristão, não, é um vídeo secular, lá, um documentário. Mas aconteceu um negócio lá que eu, na hora, eu falei, esse cara é crente. E foi indo, lá na frente, aí eu vi uma entrevista com o cara e descobri que sim, realmente ele é crente. E eu vi ele ao vivo num dos catalistas que eu fui nos Estados Unidos. É um cara que faz beatbox, que é aquele barulho com a boca, né? Sabe aqueles? Como é que faz aí, Thomas? Né? E ele faz beatbox, né? E toca violoncelo ao mesmo tempo, né? Falei, cara, que legal. Mas é legal isso, você vê uma pessoa e você fala assim, esse cara é crente. Por uma atitude que ele tem, não por algo que ele fala, mas a atitude, a maneira dele agir, te revela aquilo. Nós deveríamos ser assim, as pessoas deveriam olhar para nós e falar assim, esse cara deve ser crente. Porque a atitude dele, a maneira dele agir, a maneira dele falar, passa uma paz, passa uma coisa boa, uma energia boa, né? Só que de vez em quando a gente confunde, não confunde? Tem uns assim que você não sabe, será que é, será que não é, né? E às vezes pior, a gente inverte, né? Acha que o não crente é crente e o crente não é, porque, fala sério, tem uns crentes por aí que é propaganda enganosa, né? Era melhor nem falar que é, né? É ou não é? É ou não é? Né? Por que isso acontece? Por que às vezes o cristão parece que não é cristão?
Não vamos falar do não cristão, porque ele não vem ao caso agora, mas por que o não cristão parece que nem é cristão? Porque ele não compreende o que é vida no Espírito. Porque ele não compreende o que é andar com o Espírito. E aí ele não consegue viver assim. Por mais que ele tente, por mais que ele se esforce. Ele faz uma força tremenda às vezes, ou não, mas não consegue viver como Jesus planejou que ele vivesse. Vamos dar uma olhada em Atos 1. Na semana passada a gente falou sobre João 14, 15 e 16, quando Jesus avisa para os seus discípulos, né, que está indo embora, e Jesus promete que ele vai mandar o Espírito Santo. Lembram disso? Beleza? E Jesus morre, ressuscita, ele volta para o céu, fica aquela crise, né? Aí ele ressuscita, ele tem um tempo com os discípulos, ele faz essa promessa e ele vai embora, né? Vai embora, sobe, e os discípulos ficam lá esperando, porque Jesus fala para eles, lembra lá no João 14, 8 eu acho, não, 14, não importa, domingo passado, volta lá e assiste o vídeo. E ele fala, esperem aqui em Jerusalém, não vão ainda, porque vai vir o Consolador e ele dará a vocês, o quê? Poder, ele vos dará poder, e ele irá convencer o mundo do pecado. Beleza? Aí tudo bem? Então é nessa situação que nós estamos agora. Os discípulos eles estão numa sala, aguardando o Espírito Santo, esperando para ver o que vai acontecer. Jesus falou que algo grande ia acontecer. Eu acho que eles deviam estar numa ansiedade louca. Imagina, se Jesus chega aqui e fala assim, fica aqui esperando que vai acontecer um lance muito especial. Se eu falar isso, você já vai ficar animado, não vai? Gente, tem uma surpresa para vocês. Fica aqui, fiquem aí, vai acontecer um negócio bacana aqui. Já vai ficar todo mundo assim, né? Imagina se Jesus fala isso. Está todo mundo animado, está todo mundo ali tenso, esperando o que vai acontecer, o que vai acontecer. De repente, aí vem Atos 1, versículo 3 a 5. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Aí, estava lá em João. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí o pessoal fala, uau, vamos esperar, o que vai acontecer? Quem é esse Espírito Santo? Gente, lembra, nós sabemos a respeito do Espírito Santo. Aquele pessoal sabia? Não. Eles tinham Bíblia? Não. Eles tinham o Velho Testamento. O Velho Testamento fala do Espírito Santo? Não. Eles não tinham a menor ideia do que Jesus estava falando, então eles tinham que confiar. Eles tinham que acreditar, confiar, esperar. Só isso. E aí eles ficam lá e eles esperam. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o seu reino a Israel? E ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Quer dizer, não muda de assunto, presta atenção no que eu estou falando do Espírito Santo, não estou falando de reino de Israel agora. Mas, versículo 8, receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? Minhas testemunhas. Em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Que Jesus está falando o seguinte, você quer ser testemunha de Jesus? Alguém aqui quer ser testemunha? Você precisa do poder. E o poder vem do Espírito. Uou! Quer dizer, então, quando eu saio testemunhando por aí, não acontece nada porque o Espírito... Não é isso que eu estou falando. Mas, o que Jesus está falando é o seguinte, antes de você sair para testemunhar, antes de você pôr o pé na estrada, você precisa receber o Espírito. Você vai testemunhar no poder do Espírito. O poder é do Espírito. O poder não é seu. O poder não é meu. Se eu subo aqui para falar do meu próprio poder, vai ser autoajuda, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Aí eles ficam lá na sala, né? Eles ficam lá na sala, Jesus vai embora, eles permanecem ali e ficam esperando até Atos capítulo 2. Quando chega o dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte. Sabe do vento?
e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Imagina só, se a gente está aqui, de repente começa tudo a tremer, e você ouve o barulho de um vento, você fala, ai Jesus, é um terremoto, né? O que está acontecendo? É um tornado. Você fica apavorado. Aí viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Deve ter sido uma visão fantástica, né? Um troço, coisa de louco. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Detalhe, alguns ficaram cheios, os escolhidos ficaram cheios, os que tinham o dom do Espírito ficaram cheios, os que foram chamados ficaram cheios. Quantos ficaram cheios? Todos. Detalhezinhos importantes, gente. Todos. Por que eu estou acentuando isso? Porque tem igreja por aí ensinando que o Espírito Santo não é para todos. Que o Espírito Santo é para quem tem o dom. Não é bem assim. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os qualificava. Imagina só a zoeira, como dizem os jovens hoje, né? A zoeira que foi isso aí. Olha o que acontece. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindo de todas as nações do mundo, quer dizer, tinha gente do mundo inteiro. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Perplexa, eu gosto dessa palavra, perplexa. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar o quê? As maravilhas de Deus em nossa própria língua. Declarar o quê? As maravilhas de Deus. Lembra que Jesus falou que vocês testemunharão o quê? As maravilhas de Deus. Isso é testemunhar, é falar das maravilhas de Deus. Quando tiverem o poder. Atônitos e ao perplexo aí de novo, e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Imagina se você vai fazer uma viagem para, pensa em um país que você quer conhecer, eu quero ir para a China, quero ir para o Japão, eu quero ir para a França, para a Itália, aí você chega num lugar, tem um grupo de pessoas lá no maior barulho, e de repente você vê, estão falando em português. Fala, ô, mas peraí, por que esse povo está falando em português? Eu estou na China, como é que esse monte de chinês está falando português? Você ia ficar perplexo ou não? E eu não, você ia ficar apavorado. Meu Deus, o que está acontecendo? É isso que está acontecendo ali. E aí eles ficam perplexos. Mas não é isso que Jesus disse que faria, que eles iam receber poder para serem testemunhas? Para mim, essa questão, agora eu vou falar, agora sou eu, tá? A minha interpretação. Mas eu vejo essa questão dessas línguas, né, deles falarem a língua das pessoas como algo muito simbólico. Eu creio que foi algo espiritual, sim, não estou dizendo que não foi, foi, que a Bíblia diz que foi, então foi, mas eu vejo também como uma maneira simbólica, que quando você tem o Espírito Santo, e quando é o Espírito Santo que testemunha, as pessoas vão te entender, elas vão te entender, e você vai na língua delas, seja aí língua né, de linguismo mesmo, ou seja de atitude, ou seja de ação, você vai agir de uma forma que elas vão te compreender. O Espírito Santo vai te levar a agir, a fazer, de maneira que o outro receba isso como um testemunho das maravilhas de Deus. Tá? Bom, Pedrão está lá, o cara não é fraco, ele aproveita o ensejo e entrega a mensagem, né? E aí ele já começa a descer no sarrafo. Portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, o cara não é fraco não, ele já vem, né? Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês mataram o cara, está vendo? Ele é Senhor e Cristo. Agora, esse pessoal é o pessoal que, alguns dias antes, crucificou a Jesus. Estão lembrados?
né? Um mês e pouco antes, eles crucificaram Jesus, mataram Jesus, e não aceitavam Jesus. Eles não acreditaram em Jesus. Com esse evento, Pedro vira para eles e fala: vocês mataram a Jesus, e Ele é Senhor e Cristo. Versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Ué, agora eles acreditaram, mas antes não. O que aconteceu? Quem os convenceu? O Espírito Santo. Lembra que o próprio Jesus falou: eles não creram em mim, mas virá o Espírito Santo que os convencerá. Lembram disso? Que Jesus fala: eu preciso ir para que Ele venha, porque Ele vai os convencer. O Espírito Santo age e convence aqueles homens. E convence aqueles homens. É o Espírito Santo, não é Pedro. Pedro é só a ferramenta. Aí Pedro explica algo que eu acho que é bastante negligenciado pela igreja, principalmente o finalzinho. No versículo 38 ele diz assim: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, sejam batizados em Jesus Cristo, e recebam o dom do Espírito Santo. Simples assim. Para todo mundo. Esse era o plano do Espírito Santo. Atrai esse pessoal, faz um barulho, a galera vai ver o que está acontecendo, fica assustado, o que é isso? Pedro dá a palavra, milhares se convertem. Milhares se convertem. Por quê? Porque Pedro agora diz: olha, vocês mataram a Jesus, vocês não acreditaram nele, mas quer saber? O amor de Deus é tão grande, que mesmo vocês tendo feito isso, tudo que vocês fizeram, não importa o seu passado, não importa se você não creu antes, toma uma decisão agora, aceita Jesus agora, seja batizado e receba o Espírito Santo. Se você crê, você não tem que pagar mais. Já foi pago, Jesus já pagou por você. Jesus já pagou por você. Tudo que você precisa fazer é aceitar Jesus e ser batizado. Por que o batismo? O batismo, eu morro para a vida de pecado e eu ressuscito para a vida com Cristo. Esse é o simbolismo do batismo, né? Mas no espiritual, o que é o batismo? É uma declaração de fé, você declarar publicamente que você aceitou, que você recebeu o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Por isso é tão importante. Por isso não é só um ritual, que às vezes as pessoas dizem: para que batizar? Não sei. Precisa mesmo? Precisa, porque Jesus mandou batizar. Se Jesus mandou batizar, eu acho que deve ser importante, né? Ou não? Deve ser importante. Tá? Agora, eu sei que todos nós já lemos isso, todos nós já vimos isso muitas vezes, mas ficamos em dúvida e a gente começa a pensar: mas será que é assim? Será que precisa? Será que não precisa? Será que eu sou bom o bastante? Será que... Meu querido, posso falar? Você nunca vai ser bom o bastante, nem eu. Bom o bastante é o Espírito Santo que está em nós, é nele que nós somos bons o bastante. Mas pela nossa própria força, não rola. Então a gente faz porque nós cremos. Nós fazemos porque confiamos. Isso é fé. Isso é fé. É aí que entra a fé em ação. Agora, você crê ou você tem medo? Você crê em tudo isso que estou te falando ou isso tudo te dá medo? Ou o que vem na sua cabeça é assim: mas e se eu entrar nessa, e se eu acreditar nisso e nada mudar? E se eu entrar nessa e minha vida continuar igual era antes? Porque eu aceitei Jesus lá atrás e eu fui batizado e parece que nada mudou. Por algum tempo eu fiquei felizinho e tal, achei que as coisas iam mudar, mas não mudou. Eu não quero passar por isso de novo. Você crê ou você tem medo? Muita gente tem medo. Fala: melhor não tocar nesse assunto, melhor não pregar sobre o Espírito Santo, melhor não falar sobre isso. Eu lembro uma vez, que falaram assim para mim: estava falando sobre graça, né? Eu ia falar sobre graça, e um pastor falou: nossa, você é corajoso, hein? Eu falei: por quê? Não, porque é melhor não pregar sobre a graça, não. Isso dá muita confusão. Mas o que é a nossa vida sem a graça? O
O que é a nossa vida sem o Espírito? Assim, então não vamos pregar sobre isso, porque é difícil de entender, porque pode dar confusão, pode ofender alguém, então não vamos falar sobre o assunto. Nós precisamos crer. Senão é como você andar, você ganhar um cheque, eu entrego um cheque para você e falar assim, ó, Jonas, está aqui um cheque, R$1 milhão. Não, R$1 milhão é pouco, $1 milhão, vai, um cheque gringo. Cheque de $1 milhão. O Jonas pega o cheque e fala, uau, $1 milhão. Será que tem fundo? Ah, não sei, hein? E se eu for lá no banco e não tiver fundo, eu vou passar vergonha. E se eu começar a sonhar com um monte de coisa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer aquilo, e não tiver fundo, aí eu vou me decepcionar. Ah, quer saber? Vou guardar. E continua vivendo a vidinha dele, com o cheque de $1 milhão no bolso. Continua trabalhando no cultural, continua andando com a motoca, né? Tomando chuva, dia que chove, né? E quer casar, mas não pode, né? Continua noivo, né? Carol esperando. E o tonto com o cheque de $1 milhão no bolso. Quem faz isso é o quê? É, politicamente correto, né? Incrédulo, eu ia falar, é uma besta quadrada. Agora, você percebe que a gente faz isso com o Espírito Santo? Você tem o poder que Deus entregou para você. Aquele poder que Jesus falou que a gente faria coisas maiores do que Ele fez. Aí, porque você não crê que o cheque tem fundo, você enfia ele no bolso e fala, não, vou continuar minha vidinha. Agora, se eu não creio que o cheque tem fundo, é porque eu não acredito em quem? No cheque ou em quem deu o cheque? O teu problema é com quem deu o cheque, porque se ao invés do Eli dar o cheque de $1 milhão fosse o Bill Gates, eu tenho certeza que ele ia no banco. Não, foi o Bill Gates que deu o cheque. Esse cara tem fundo. Agora Deus nos deu um cheque em branco. E a gente fica com medo de ir lá. Quando você não acredita no Espírito Santo e você não acredita no que Ele pode fazer na sua vida, é como se você virasse para Deus e falasse, o negócio é o seguinte, Deus, o Senhor é legal, mas eu acho que a tua conta está meio... Não sei se vai ter fundo. Não sei se o Senhor vai conseguir honrar o compromisso que o Senhor fez. Não sei se vai rolar. E aí, sabe o que acontece? Você continua vivendo a sua vida da mesma maneira. E eu acho que Deus fica olhando e falando, tinha tanta coisa para você. Uma vida tão vitoriosa, uma vida tão cheia, mas você insiste em não acreditar. Você insiste em andar como quem não crê. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nós temos que lembrar que o Espírito Santo, ele não é a espada mágica de Grayskull, né? Como é que é? Grayskull. Eu tenho a força. E aí ela faz o que você manda. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Nós o seguimos e não é Ele quem nos segue. Nós caminhamos com Ele. E para deixar isso claro, vamos dar um pulo lá em Romanos. Agora eu vou me aventurar. Vou falar de Romanos. Romanos, capítulo 8, é um dos capítulos mais complicados da Bíblia. Vamos ver como é que eu me saio aqui hoje. Mas Paulo aos Romanos, ele explica isso falando o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Então vamos detonar agora uma certa teologia que tem aí fora. Paulo está falando o seguinte: se você não tem o Espírito, você não tem Cristo. Logo, se eu tenho a Cristo, eu tenho o Espírito. Então, me responda, o Espírito Santo é para alguns ou é para todos? É para? Beleza? Está claro isso? Se você ouviu em alguma igreja por aí que não, que o Espírito Santo é um dom, só alguns o recebem, estorna, tá? Apaga. Está claro? O Espírito Santo é para
todos. É para todos. Ah, mas o dom, não estou falando de dons específicos agora, estou falando da pessoa do Espírito Santo. Os dons são distribuídos conforme o interesse dele, para o bem da igreja. Não é para o seu bem individual, é para o bem da igreja. Todo dom é para o bem da igreja. Mas outro dia a gente fala sobre isso. O importante é a gente entender, você é cristão, você tem o Espírito. Você é cristão, você tem o Espírito. Tem teologias diferentes sendo pregadas por aí. Versículo 10. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Ou seja, o nosso corpo, a nossa vida velha, ela caminha para a morte. Você vai morrer um dia, tá? Desculpa aí. Eu sei que alguns pensam que não, mas esse dia vai chegar. Espero que mais tarde do que mais cedo, né? Mas um dia a gente vai, tá? Porque o corpo vai morrer. Mas o Espírito está vivo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, quer dizer, você tem Cristo, você tem o Espírito, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, antes você estava morto, você caminhava em direção à morte, agora você está vivo, você caminha em direção à vida, a uma vida com vida, porque eu tenho o Espírito Santo em mim, o mesmo que tirou Jesus da morte, que o ressuscitou. E esse Espírito me dá vida, beleza? Então nós temos vida. O problema é que apesar de nós termos vida, muitos de nós continuamos a caminhar como quem anda em direção à morte. Continua na inércia da sua vida anterior, da sua vida antes de Cristo, fazendo o que Paulo chama de desejos da carne. O que são os desejos da carne? Eu continuar vivendo como eu vivia antes. Porque eu recuso trocar o meu cheque de $1 milhão. Falo, não, vou continuar andando a pé, vou continuar andando na chuva, vou continuar morando numa casinha simplesinha, porque eu não acredito que esse cheque tenha valor. Mas eu tenho tudo para virar de direção e falar, não, eu vou viver a vida que Jesus me deu, a vida plena, a vida cheia, porque eu creio. Então eu escolho mudar de direção. Eu não vou andar mais em direção à morte, eu ando em direção à vida. E eu não estou falando de salvação, gente. Você recebeu Jesus, você tem a salvação. A questão é como você vive a sua vida. Você vive uma vida voltada para a morte, colhendo os frutos da morte, ou você vive uma vida voltada para a vida plena, colhendo os frutos da vida plena que só em Jesus a gente tem. Há uma batalha dentro de você. Há uma batalha. 12. Aí o 12 confunde tudo, dá um nó na cabeça da gente. Vou tentar explicar isso. Acho que eu já expliquei. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Quer dizer, nós devemos não para a carne. Por quê? Porque a nossa dívida para com a carne foi paga. Por quem? Por Jesus. Quando Jesus morre, Ele paga a nossa dívida, a dívida do pecado. Está pago. Mas, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Quer dizer, se eu continuar caminhando em direção à morte, eu colho os frutos da vida em morte, uma vida morta. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, quer dizer, se eu viro as costas para o mundo e caminho em direção àquilo que Jesus tem para mim, que o Espírito me conduz, eu vivo vida plena. Aqui tem um detalhe muito interessante, porque todos os que se permitem serem guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É verdade que todo mundo é filho de Deus? Não. Não é. Quem é filho de Deus? Aqui eu fiz a NVI fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito. Na versão expandida fala assim, todos os que se permitem serem guiados. Isso faz uma diferença enorme. Por quê? Você é quem permite. O Espírito Santo não vem aqui, pega na sua cabeça e para lá, para cá, igual a gente faz com as nossas crianças de vez em quando, né? Pega os filhos e vai, é por aqui, por ali. O Espírito Santo fala assim, olha, se você quiser, é por aqui. Se você quiser, é por ali. Aí é você que fala, ok, vamos fazer do seu jeito.
Eu preciso permitir. Se eu não permitir, ele não vai fazer. O meu permitir é eu trocar o cheque. E muitos de nós caminhamos na direção errada, porque nós não permitimos que o Espírito Santo nos guie. É isso que faz a diferença porque é por isso que às vezes você vê um cristão que a vida é cheia e o outro que a vida é vazia. Não estou falando de dinheiro, gente. Estou falando de vida com Deus. Um permite, o outro não permite. Os dois têm o Espírito? Tem. Só que um permite que o Espírito guie, o outro não permite que o Espírito guie. Não, eu resolvo, eu sei, eu faço. O eu está no centro. Nós temos duas opções. Ou a gente olha para o Espírito, ou a gente olha para a carne. Ou eu permito, ou eu não permito. E eu continuo vivendo essa vida de morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Nós vamos colher frutos de morte na nossa vida. Vamos colher esses frutos. Você pode escolher a vida. Nós podemos escolher a vida. Nós fomos salvos para ter uma vida. Eu sei que parece estúpido, parece redundante, mas não é. Nós somos salvos para ter uma vida viva. Como assim, vida viva? Uma vida plena, uma vida cheia. Não uma vida vazia, seca, árida, esturricada. Tá? Você tem que lembrar que você se casou com Jesus. Um versículo que eu gosto muito é aquele que diz: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. O meu amado é meu. E eu sou dele. Eu sou dele. Então, se há pecado na sua vida, se há pecado na minha vida, gente, vamos parar de arrumar desculpa. Ah, porque o meu pai me abandonou. Ah, porque o meu marido fez isso. Ah, porque a minha esposa fez aquilo. Ah, porque se eu tivesse tido isso. Meu, de verdade, sai dessa. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem Deus dentro de você. Você tem o poder do Espírito Santo. Nós temos que parar de arrumar desculpa para nossas coisas, para os nossos problemas. Espera aí, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, não faz sentido eu viver essa vida. Não faz sentido eu colher esse tipo de fruto. Eu tenho que mudar de direção. Eu tenho que... O meu único trabalho, sabe o que é? Decidir mudar. Decidir acreditar. É permitir que Ele me guie. É só isso. Senhor, me guia. Eu permito, eu abro mão. Permitir que Ele te guie significa você abrir mão do controle. Você abrir mão de querer saber e ser mais do que você é, na verdade. É você reconhecer que Ele sabe mais e que Ele tem algo melhor. Isso é permitir que Ele controle. E aí Ele nos convida a segui-lo. E aí algo maravilhoso acontece no versículo 15. Algo maravilhoso. Vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, quer dizer, não é um espírito de medo, diz uma outra versão, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Por que filhos por adoção? Falei domingo passado, quando a gente estava apresentando o Victor. O filho que é adotado é um filho escolhido. Deus te escolheu. Você não nasceu por acaso. Ele te escolheu, você é filho por adoção. Você foi escolhido a dedo por Deus. E por meio disso nós o chamamos de Abba, Pai, Papai querido. O próprio Espírito Santo testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. De alguma forma maravilhosa, espiritual, quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo comunica com o Espírito de Deus, os dois se unem e a gente entende que somos filhos. Nós não estamos sós. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E Deus é o Pai. Deus é o nosso Pai. Quando eu leio isso, eu fico... Dá um misto de alegria, com conforto, com consolo, com desejo de me aproximar dele, de chegar perto, de abraçar. Não é um espírito de medo, é um espírito de adoção. E se tem gente por aí pregando o evangelho do medo, pregando o evangelho da culpa, isso não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus traz um sentimento de adoção.
eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou especial. Cada um de nós é. Cada um de nós foi escolhido. Ele é o meu Pai, e Ele me ama, e Ele me deu o seu Espírito, e eu posso abandonar essa vida caminhando em direção à morte, eu posso começar a caminhar em direção à vida plena, a vida que o Espírito Santo tem para mim. E eu sei que muita gente, muitos cristãos não vivem isso. Ou porque não entenderam, ou porque não creram. Ou não entenderam, ou não creram. Ou ensinaram errado, ou ensinaram certo, mas não conseguiram acreditar. Agora, gente, de verdade, eu não quero fazer parte de uma igreja assim, de gente que não entende e de gente que não crê. Eu quero fazer parte de uma igreja diferente. Uma igreja que tem talentos, sim, que usufrui dos talentos, que investe nos talentos, mas que não confia nos talentos. Que confia no Espírito. Uma igreja que faz diferença, uma igreja que sai e muda a cidade. Muda o ciclo. Quando você chega, as coisas mudam, a conversa muda, o clima muda, a vibe muda. É uma igreja assim que eu quero fazer parte. Uma igreja onde impera o amor de Deus, a graça, a comunhão, o louvor, a adoração. Uma igreja onde as pessoas entram e falam assim, tem algo errado com esse povo aqui. Será que eles fumaram? O que tem com esse povo aqui? Porque esse povo é diferente. Esse povo é muito alegre. Esse povo é muito feliz. Esse povo é muito resolvido. Esse povo tem problema, mas não está em crise. Como que é isso? Você continua tendo problema, mas você não está em crise. Você não está desesperado. Você está com o Espírito. Você tem o Espírito. É isso que precisa acontecer em nosso meio. É nessa direção que a gente precisa caminhar. Onde as pessoas são transformadas não pelo nosso discurso, não pelo que a gente fala, mas pelo que o Espírito Santo faz. E para isso acontecer, tudo o que a gente precisa fazer hoje é descontar aquele cheque. É acreditar no cara que assinou o cheque. Deus. Jesus prometeu, eu vos enviarei o meu Espírito, e Ele habitará em vocês, e Ele dará a vocês o poder para testemunhar. A gente só tem que acreditar nisso. E permitir que Ele nos guie. Só isso. Permitir que Ele nos guie. Não espere entender todos os detalhes, não espere saber cada nuance. Gente, eu não entendo todos os detalhes, eu não sei todas as nuances. Já falei, eu não sou teólogo, não fiz um estudo exegético de todos os textos a respeito do Espírito Santo. Fizer, acho que piro o cabeção. Mas o que eu já entendi é que nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Nós vamos orar hoje. E a nossa oração, gente, basicamente é, Senhor, sei lá, acho que talvez a gente tenha que começar orando pedindo perdão. Talvez a gente tenha que começar orando falando, Senhor, me perdoa porque eu não creio. Me perdoa porque eu preciso entender, eu quero entender tudo. Me perdoa porque eu não entendi. Não sei, você sabe. Mas se você precisa pedir perdão hoje, peça perdão. Comece pedindo perdão. Senhor, me perdoa, porque eu desprezei o Teu Espírito, porque eu não olhei para Ele, porque eu, sei lá. Comece pedindo perdão. E depois fala, Senhor, eu não vou pedir o Teu Espírito, porque eu sei que eu já tenho. Se eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito. Então, Espírito Santo, começa a agir na minha vida. Começa a agir. Me mostra a direção e me dá a convicção, e a compreensão e a convicção de seguir, de Te seguir. De permitir que o Senhor me conduza. Permitir que o Senhor me mostre a direção e que eu tenha coragem de seguir nessa direção e ver todas as coisas maravilhosas
que o Senhor quer me mostrar. Sabe, às vezes eu acho que a gente fica orando, pedindo para Deus fazer o Espírito Santo agir na nossa vida e nos mostrar a presença dEle, e Ele está falando, Ele está agindo o tempo todo, Ele está mostrando a direção o tempo todo, você que está indo para o lado errado. Você está indo para o outro lado e você não vê Ele fazer, porque você está dando as costas para Ele. Então peça agora, Senhor, me mostra a direção. Você tem medo? Fala para Ele, Senhor, eu tenho medo de barulho, de manifestações estranhas, ouvi umas coisas aí que me assustaram, eu não quero isso. Fala para Ele. E se acontecer assim, se acontecer assado, fala para Ele o que você tem medo. E Ele vai confortar o teu coração. E Ele vai te mostrar o que é que Ele quer fazer. Ele vai te dar a direção. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos enviou o teu Espírito. Nós te louvamos porque o Senhor nos adotou como filhos, porque o Senhor nos escolheu. Nós não viemos por acaso, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós te adoramos porque nós podemos te chamar de Abba, Pai, Paizinho querido, Paizinho amado. Nós te adoramos, Senhor, e te louvamos porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra o caminho. Mas nós confessamos, Pai, que tantas vezes nós somos rebeldes e recusamos ouvir a Tua voz. Recusamos permitir que o Teu Espírito nos conduza. E por isso vivemos uma vida de morte, apesar de termos a vida plena em Ti. Então, Pai, perdoa esse pecado de rebelião. Perdoa, Senhor, esse pecado de rebeldia. E nos dá uma nova chance. Permite-nos ouvir a Tua voz, conhecer a Tua direção e andar nela. Que nós possamos saber claramente para que lado devemos ir. Que nós possamos ouvir claramente o que devemos fazer, como devemos agir. Que o Teu Espírito reine soberano em nossos corações, em nossa alma. Que todo pecado seja extinto das nossas vidas. Em nome de Jesus. Que nós possamos viver aquela vida plena que Jesus nos prometeu. Que nós sabemos que está à nossa disposição e por isso, Pai, nós somos agradecidos. Mas ajuda-nos, Pai, a entrar nessa vida plena. Coloca em nosso coração o desejo de realizar e o potencial de realizar, Pai. Em nome de Jesus. Que nós sejamos uma igreja diferente, uma igreja que faz diferença. Não apenas uma igreja que se reúne para cantar e se rever e se divertir, mas que a gente possa ser uma igreja, Pai, que impacta as vidas, que muda os corações, que traz vida, que traz salvação, que traz transformação, que traz cura, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não queremos ser uma igreja inchada, nós queremos ser uma igreja transformada. Uma igreja transformada, como a igreja que o Senhor planejou, como aquela igreja que começou lá em Atos, há mais de 2000 anos atrás, Pai. Nós queremos ser como aquela igreja, onde ninguém entra e sai da mesma maneira. Em nome de Jesus. Pai, se há alguém aqui hoje que está sofrendo com enfermidade, nós clamamos pela cura, Senhor, em nome de Jesus. Se há desemprego, nós clamamos pela provisão, Pai. Nós clamamos por aquele projeto que está ebulindo no coração das pessoas, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga à existência o que não existe, que o Senhor traga à existência os recursos, Pai, que o Senhor traga cura nas emoções, em nome de Jesus. Que o Senhor traga restauração nos casamentos, nos relacionamentos. Que o Senhor traga o milagre do perdão, em nome de Jesus. Que o Senhor traga quebrantamento aos nossos corações, sensibilidade para ouvir a Tua voz, desejo de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os nossos dias enquanto estivermos sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém.